Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje vamos trazer a temática sobre dependência digital. Olha que tema mais rico e que a gente precisa discutir, debater e refletir sobre. Sabemos que hoje vivemos extremamente conectados praticamente o tempo todo. Então, como é que fica a nossa capacidade de se presentificar? Né? Como é que fica as nossas relações? Sabemos que hoje a tecnologia se transformou muito de como estudamos, de como trabalhamos, de como nos relacionamos. Então, assim, hoje a gente vai discutir realmente sobre essa dificuldade de desconectar, né, dos nossos momentos de ócio, de tédio, de espera. Então, como é que a gente se relaciona com essa tecnologia, com o mundo digital? Como também a gente pode, né, trazer recursos e ferramentas mais saudáveis desse modo de se relacionar com todos esses avanços. E hoje, para isso, trouxemos uma pessoa maravilhosa que eu vou apresentar um pouquinho para vocês do currículo, para a gente debater sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, Matheus. O Matheus é psicólogo clínico, abordagem ACP, amo. Formação em terapia afirmativa, é plantonista também, faz plantão psicológico nos atendimentos, é supervisor de plantão psicológico e também diretor do projeto Escuta com Orgulho. Matheus, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber e ficar à vontade que esse espaço é seu. Muito obrigado, Jade. Bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema interessantíssimo hoje. Matheus, muito obrigada. É uma honra te receber aqui, de verdade. E antes da gente começar a adentrar mais nesse assunto e debater um pouco, né, sobre isso, eu queria fazer um breve contexto aqui para o pessoal que está em casa, né, para entender um pouco de onde a gente está chegando. Bom, gente, nós somos hoje, na história da humanidade, a primeira geração que carrega no bolso um dispositivo capaz de nos conectar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, é a primeira vez que o ser humano, né, tem essa capacidade, tem esse dispositivo, e ainda estamos descobrindo quais são a quantidade desses benefícios da inteligência artificial e também quais são os malefícios e o que vem com toda essa hiperconexão tecnológica. Ao mesmo tempo que a gente está extremamente conectado, a gente também está cada vez mais distraído, estamos cada vez mais sobrecarregados e cada vez mais distantes também do momento presente. As nossas dimensões de corpo, tempo e espaço são completamente alteradas por esse vivido que é hiperconectado o tempo todo. A nossa humanidade nunca recebeu uma carga de informação tão grande quanto agora. A partir disso, a gente vem com também uma crescente de diagnósticos e de hiperfoco, de vícios em telas, em apostas, de um aumento da ansiedade cada vez mais precoce, inclusive na infância. E de acordo com tudo isso que eu falei agora, com todo esse contexto, a gente vai adentrar um pouco para entender o que é essa experiência, por que hoje ter essa dependência digital é um malefício muito grande, ao mesmo tempo que pode trazer muitos benefícios. E vamos entender como é que a gente pode viver e lidar também com essas questões hoje na nossa contemporaneidade. Para adentrar um pouco esse assunto, eu queria te perguntar, Matheus, assim, o que caracteriza uma dependência digital e como é que a gente pode diferenciar um uso intenso de um aparelho digital, às vezes a pessoa pode trabalhar, dependendo disso do trabalho, ou um uso que já está comprometendo a saúde e a qualidade de vida da pessoa? Bom, são 3 características principais que a gente pode ver a respeito disso. Primeiro, o uso, para ele ser considerado dependência digital, ele tem que ser um uso abusivo. E a gente vai discutir um pouquinho do que seria esse uso abusivo aí no decorrer da nossa conversa. Tem que ser um uso incontrolável, onde o indivíduo ele não consegue ter controle da pausa dele ali, da quantidade de horas que ele utiliza aquilo durante o dia. E tem que ser uma utilização onde o indivíduo tem déficit na funcionalidade dele na rotina, seja no trabalho, seja nas relações sociais. Então, são essas características principais.
A utilização ela sempre vai afetar essa funcionalidade. Então, no meu dia a dia, eu tenho as minhas obrigações pessoais, eu tenho as minhas obrigações fisiológicas, tenho que tomar meu banho, tenho que me alimentar, tenho que dormir bem, tenho minhas obrigações profissionais, tenho que fazer meus atendimentos, tenho que trabalhar, tenho minhas obrigações sociais, tenho que ter minhas relações, seja uma relação com o esposo, com o marido, uma relação com amigos, enfim, eu tenho que ter todas essas obrigações para me tornar um ser funcional, para ter a minha funcionalidade. A partir do momento que a utilização dessa tecnologia, ela corta de alguma forma essa funcionalidade, a gente já pode considerar um uso abusivo ou uma dependência digital. Algo que tem que ser alerta, né? Que a gente começa a chamar a nossa atenção. Perfeito. E assim, é legal você trazer, né, a questão desse abuso. Então, que a Sofia trouxe da questão dos vícios em telas, né, que muitas vezes passa despercebido. Sim. Porque justamente o avanço da tecnologia, né, o mundo digital foi se atualizando e a gente foi se adaptando. Então, vem, né, nessa ideia, nessa lógica de se acostumar. Mas eu trabalho com celular, eu preciso estar sempre ativo, né, atualizado. Tem vários termos que a gente vai conversar também, mas dessa hiperconexão, e teve até outro episódio, né, que a gente falou sobre isso, mas da qualidade dessas relações, né? Porque a gente está sempre muito hiperconectado, mas são relações rasas por muitas vezes, né? Porque esse acesso é tão fácil, como você trouxe, que facilita, mas ao mesmo tempo, qual é a profundidade disso, sabe? Então, é muito válido você trazer, porque cada vez mais na infância e na adolescência, os indivíduos estão se tornando refém. E isso, o Matheus Craveiro, tá? A gente já vai botar o arroba dele aqui, acompanhe. Mas eu e a Sofia fizemos um grupo de estudos e foi a coisa que você mais disse, que compromete essa funcionalidade. Então a gente precisa pensar nisso, porque às vezes recai, né, numa ideia de que não, mas eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou ali, mas aí o que é que compromete, o que é que prejudica, os malefícios que isso traz nas relações e na vida útil mesmo, né, daquilo ali. Então, perfeito. E aí a gente entra justamente nessa questão do uso excessivo, né, das telas, como você já introduziu, de modificar a rotina. Então, como é que você percebe, assim, até do que você recebe, né, na clínica, ou enfim, em geral, né, de que forma esse uso excessivo das telas modifica a nossa rotina, os nossos hábitos e o nosso comportamento? Como você mencionou, Jade, é interessante ter essa divisão do que é o natural, do que é um uso intenso, mas não patológico, da utilização patológica, da utilização abusiva. Se eu trabalho com celular, se eu trabalho com a internet, que é cada vez mais comum hoje em dia, eu passo 8, 9 horas ali do meu dia em frente a uma tela, seja no celular, seja na internet. Se essa utilização ela não traz um impacto na minha vida social, faz parte da minha vida profissional, ela não tem um déficit tão forte assim, não é uma utilização abusiva, faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia. Não é porque eu tenho uma exposição alta a telas durante o dia que necessariamente aquela exposição vai ser maléfica para mim. Essa exposição, geralmente, quando os estudos vão falar e os artigos vão falar a respeito de exposição, de déficit, de exposição maléfica, a respeito de dependências digitais, eles estão tratando de uma dependência extra àquilo que a gente desenvolve na nossa rotina. Não tem como a gente negar a tecnologia e cada vez mais a gente vai estar exposto e utilizando mais tecnologias. Então, é uma exposição além, é uma exposição que vai além. Além das minhas 8 horas, das minhas 9 horas ali durante o dia no trabalho, eu vou passar mais 3, 4 horas ali no celular no meu momento de lazer, onde eu poderia estar desenvolvendo outras atividades, por exemplo. Então, é esse além que é o preocupante, assim, quando a gente fala de saúde mental. E a respeito da rotina, ela é alterada de uma forma bem gradual, não é algo tão impactante, eu acho que não é algo que dificulta até um pouquinho da própria percepção do indivíduo, de ele perceber se ele está utilizando demais a tela, se está sendo algo preocupante ou não, porque é uma modificação muito gradual, é aos poucos. Essa modificação ela começa a comprimir um pouco a rotina de cada um. Então eu começo a atrelar o meu momento do sono, a minha rotina do sono, à utilização do celular, por exemplo, que é extremamente comum. Vou dormir, eu vou me preparar para dormir, pego o celular, começo a mexer. E aí eu começo a comprimir esse horário de sono. Eu coloco ele um pouco mais para tarde, porque eu estou mexendo no meu celular. Aquele estímulo, ele vai deixar o meu cérebro mais ativo, ele não vai contribuir com a minha rotina normal de sono.
e, consequentemente, eu vou ter um amanhecer mais cansado, eu vou ter uma rotina no dia seguinte mais complexa. Então, a rotina ela vai começando a ser espremida aos poucos, seja no sono, seja na procrastinação de alguma atividade que eu tenho que fazer, um estudo para uma prova ou uma preparação para o trabalho. Então, a rotina ela começa a ser empurrada aos poucos nessa mudança aí principal. Matheus, é tão interessante você trazer essa questão como se fosse realmente um aniquilamento da nossa rotina, do nosso descanso, porque às vezes eu percebo isso muito no consultório, sabe? Sim. Muitas vezes chega pacientes que eu pergunto, às vezes está com um quadro de depressão, algo assim, eu pergunto o que tem feito, como é a rotina, e muitas vezes as pessoas começam dizendo que não está fazendo nada, que só está deitado, que não consegue, né, sair. E aí, quando a gente vai fazendo... Agora eu destrinchamento. Vou fazer uma licença aqui da minha abordagem. Quando a gente vai fazendo uma descrição fenomenológica, vai realmente fazendo perguntas e para realmente ver a raiz do que está acontecendo, muitas vezes está só em contato com o celular. Né? Muitas vezes diz que está descansando, mas está descansando com a tela. Né? Está descansando sempre esse acompanhamento com a tela. E aí eu acredito que vem uma série de outras coisas, né, a partir disso. Acho que a gente vai poder aprofundar isso mais logo. Mas, assim, nas questões também da comparação, né, da vida digital, do corpo, do tempo, de todas essas coisas que acabam invadindo a nossa vida e as pessoas acabam não percebendo, né, essa comparação, essa questão do digital, dependendo das redes sociais. E eu queria só dar uma pontuação, porque claro, o que a Sofia trouxe é tão importante, a importância de nós, enquanto clínicos mesmo, né, a gente investigar essa relação com as telas mesmo. Eu atendo adolescentes, eu acho que, assim, em grande número, sabe, principalmente adolescentes, quando os pais vêm, né, com os relatos de mas a higiene do sono está prejudicada, a má qualidade do sono, as interações sociais não existem, só quer ficar em casa, e aí como é que ficam essas outras atividades? Ou, mas está muito estressado. Mas é isso, quando vai de fato investigar mais a fundo como é que fica, a única referência, talvez majoritária, daquele jovem, daquele adolescente, é o celular. São as redes sociais. Aí, claro que compromete, prejudica ainda mais um cérebro em formação. Não tem como. E essa questão da comparação é muito real também. Porque, muitas vezes, as pessoas buscam, de fato, essa validação e reconhecimento digital. Então, o que é que simboliza essa curtida? Sabe? Esse número de seguidores. A visualização nos stories. Sabe? Então, assim, a gente poderia ficar dias, né? Porque percorre muitos lugares. Mas, enfim, que só... Perfeito, Jade. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima pergunta, né? Quais mecanismos tornam as redes sociais e os aplicativos tão difíceis de interromper? Por que é uma relação tão difícil da gente interromper, parar, ter uma pausa, né? Bom, entrando superficialmente aí nessa área de marketing digital, design persuasivo, não aprofundando, não é minha área, mas as plataformas, hoje em dia, aplicativos, redes sociais, elas são utilizadas visando a progressão da utilização, né? Eu quero que o meu usuário utilize o aplicativo, utilize a rede social por mais tempo, e aí vai estar atrelado a outras questões como propagandas, vendas, enfim, uma complexidade aí bem grande. Mas tem algumas características de redes sociais, por exemplo, de aplicativos, por exemplo, que ficam bem nítidas quando a gente começa a conversar sobre isso. O que a gente chama de scroll infinito. Eu entrar na minha rede social, entrar no meu Instagram e começar a descer o meu feed sem limite. Quando você vai fazer uma atividade offline, ler um livro, assistir uma série, até por mais que seja em uma tela, né, assistir um filme, assistir uma série, você consegue ter pausas programadas para aquela atividade. Eu tenho um capítulo naquele livro, eu consigo ter uma noção de tempo passando. Aí eu vou ler até o próximo capítulo, depois vou fazer tal coisa. Eu vou assistir o próximo episódio, depois eu faço tal coisa. Eu vou finalizar esse filme, depois eu faço outra coisa. Na rede social a gente não tem isso. O deslizar ali nas redes sociais, o estímulo, ele é infinito, ele não acaba. Ele vai carregando, e eu não tenho esse cessar desse estímulo. E o estímulo, ele é extremamente personalizado, né? Como a gente falou, o design persuasivo, ele vai querer que o usuário ele utilize aquilo de forma descompensada. Então,
o meu uso na internet ele vai ser mapeado para que no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mostre o que eu quero consumir, o que eu quero ver. Então, o conteúdo ele vai me instigar a olhar, ele vai me instigar a passar mais tempo ali. E o que você mencionou, já sobre as curtidas, né? O que é uma curtida, o que é um like, um comentário, e o nível de recompensa que isso causa no cérebro de uma pessoa. Então, tem muito a ver com essa questão de dopamina, a gente vai falar um pouco por cima assim, mas tem a ver com essa questão de recompensa e senso de bem-estar, né? E a curtida ela pode causar. Tem um termozinho que eu atendo alguns adolescentes também, e é curioso que esse termo ele já está como uma gíria deles, que é a FOMO. A FOMO, já ia citar. Gíria, que vem do termo em inglês Fear of Missing Out, né, que seria o medo de uma forma bem geral, o medo de ficar de fora de alguma coisa. E esse não é uma ferramenta da rede social, mas é uma movimentação social, é uma movimentação que a gente enfrenta hoje, do receio desse adolescente ou dessa pessoa de ficar de fora de alguma situação. Aconteceu tal coisa no mundo tal, na fofoca tal, ou as pessoas estão comentando numa festa tal, e eu preciso saber, eu preciso ir. Às vezes eu nem tenho interesse sobre aquele tema, mas esse medo, esse receio de ficar de fora, de ser excluído de algum grupo, de não ter pertencimento, me faz buscar e entrar nesse mundo cada vez mais. É isso. E eu lembrei, né? Eu queria fazer uma indicação, não sei se vocês assistiram, do documentário Dilema das Redes na Netflix, certo? É um documentário. O Dilema das Redes. E aí são depoimentos de ex-executivos de grandes empresas de tecnologia. É exatamente o que você está trazendo. Então, assim, essas plataformas, elas lucram em cima, né, de quanto tempo esse usuário fica. Então, mais tempo que esse usuário fica conectado a essas redes, a essas plataformas, essas empresas lucram. Então, assim, esse é o ponto, sabe? É projetado para isso. E aí o que esse documentário traz é justamente que a nossa atenção se tornou um produto. Sim. E é isso que acontece. É isso que você está trazendo das redes. Da gente de ser infinito. E falando também um pouco sobre essa questão dessas redes que a todo tempo estão fazendo com que a gente fique cada vez mais viciado, que a gente precisa comprar mais, consumir mais. A gente queria saber um pouco, Matheus, como é que isso pode repercutir na nossa cognição, e aí até eu fico pensando até num cérebro em formação mesmo, né? Porque hoje em dia cada vez mais as crianças têm acesso mais cedo às telas. Sim. Então, quais são essas repercussões cognitivas e emocionais que podem surgir com esse uso tão excessivo das telas? E qual a relação com a ansiedade, a dificuldade de concentração, comparação social, baixa autoestima, enfim? Tá, vamos lá, tentar falar de uma forma bem didática, né? Vamos falar um pouquinho do nosso cérebro. Tem uma área do nosso cérebro, fica no meiozinho do nosso cérebro, que ela é responsável pelo sistema de recompensa do nosso ser. Onde a gente sente o bem-estar dessa recompensa. Quando alguma coisa acontece de boa pra mim, é lá que acontece essa magiazinha aí de neurotransmissores. E aí a gente está falando de dopamina, né? O cérebro ele vai mandar esses neurotransmissores para essa área e eu vou sentir o meu bem-estar, a minha noção ali de, por exemplo, quando eu faço uma atividade física, né? Eu finalizo a atividade física, essa área ela está repleta desses neurotransmissores, dessa dopamina, e eu me sinto bem. O que é que acontece quando essa utilização, esse neurotransmissor, essa dopamina, ela vem de uma fonte como o Instagram, por exemplo, como uma rede social, que é uma fonte extremamente rápida. É um vídeo que eu vejo de 10 segundos, de 15 segundos, é uma curtida, é um comentário, é um estímulo extremamente rápido. O meu cérebro ele começa a se acostumar com um pico alto de dopamina com um curto período de estímulo. E isso começa, com o avançar do tempo, isso começa a treinar esse meu cérebro de que para eu conseguir esse bem-estar, essa sensação prazerosa, eu não preciso desenvolver uma atividade prolongada. Eu posso ali, em qualquer momento, pegar o meu celular e ter esse bem-estar, ter essa fuga, ter esse momento. E aí eu começo a treinar esse comportamento e atrelar isso a outras situações. Por exemplo, eu vou ler um livro, eu começo a achar chato. Começo a não ter foco, começo a não conseguir me concentrar, porque se eu tenho em pouco tempo um boom tão forte ali dessa sensação de bem-estar,
Para que eu vou passar 1 hora lendo um livro, 2 horas ali num filme? Então o cérebro ele começa a ficar treinado para esse tipo de situação. E aí como que isso afeta ou desenvolve a respeito de ansiedade, a respeito de comparação social, a respeito enfim, até um humor depressivo, algo desse sentido. Existe relação, mas é interessante a gente ver que essa relação não é uma relação 100% direta. Ela é uma relação que alguns artigos eles chamam de retroalimentadora. É uma relação onde os impactos que a gente já mencionou, seja na rotina do sono, seja no trabalho, seja na vida social, eles vão trazer um malefício, eles vão trazer um desenvolvimento negativo para a minha vida. Consequentemente, o meu processo de ansiedade ou a minha comparação social ali na rede social, eu vejo alguma pessoa que, fulano tá com o corpo dessa forma, fulano tá ganhando tanto, fulano tem um carro X que eu gostaria de ter. Então, essas comparações vão gerar um sentimento ou vão gerar um desenvolvimento de ansiedade, não necessariamente por conta da rede social, mas existe um aumento, né, um desenvolvimento aí desse sentimento, dessa sensação por conta do uso. E, por outro lado, quando existe já uma presença de ansiedade ou de uma comparação social, por exemplo, esse uso, o uso da rede social, ele pode ser atrelado a uma forma de lidar com aquilo. O adolescente ele não consegue lidar ou não tem as ferramentas necessárias para lidar com aquela emoção, com aquela situação, com aquela ansiedade, com aquilo naquele momento, e ele pode recorrer às redes sociais, uma forma de amortecer essa dor, uma forma de anular essa dor, anular esse encontro direto com essa emoção. E acaba uma coisa meio que alimentando a outra, né? Acaba uma coisa meio girando uma bola de neve e agindo de forma descompensada. Eu fico pensando, Matheus, com a tua fala, né, falando um pouco dos adolescentes, como hoje em dia também é muito comum jogos de realidade virtuais, né? Onde muitos adolescentes fazem um personagem que não existe na vida real. Muitas vezes são ali no jogo, né, na plataforma, tudo aquilo que elas, por algum motivo, né, gostariam de ser na vida real e criam ali uma outra realidade. Criam ali realmente uma realidade virtual e começam a viver daquilo. Hoje a gente tem jogos extremamente avançados, né, virtuais, que fazem com que no jogo você tenha emprego, você tenha o corpo que você quer, usar a roupa que você quer, você fique rico mais rápido, nos jogos é mais fácil, né, assim, com todo respeito aos gamers, mas é interessante perceber isso também, né, como essa questão da gente acabar tendo essa fuga, acaba com que a gente também, os adolescentes, criem outra realidade, e aí essa compensação cognitiva num jogo acaba sendo muito mais rápido do que na vida real. Porque ali você fala com outra pessoa, você pode controlar o que você vai falar, você não tem que estar presente, é só a sua voz ali que aparece, você pode agir de uma determinada forma. A outra pessoa também não está ali, também é uma pessoa que pode estar a quilômetros de distância, você não precisa ter contato, é realmente eu posso aqui chamar de uma amizade virtual, né? Que hoje em dia as pessoas, os adolescentes, pelo menos eu percebo isso muito na minha clínica, tem muito. Um amigo virtual, uma amizade virtual. Sim. E aí a gente fica pensando também nas consequências disso, né? Total. E assim, eu penso como é nocivo também para a construção da criticidade. Coisa que a gente fala muito aqui, né, no podcast. Mas essa terceirização, sabe, do pensamento, do senso crítico, de como hoje, talvez, principalmente os jovens, né, os adolescentes pesquisam tudo no TikTok, né, então, quais são as ferramentas que são utilizadas, sabe, redação pelo ChatGPT, então, cadê esse senso crítico, sabe, essa elaboração de pensamento, de fato, construção de uma opinião, e como isso tem reflexos na vida adulta, né, e como isso tem que ser estimulado desde a infância, porque hoje é de fato muito mais fácil, então, presentear com um celular, então, quais são as fiscalizações que são feitas também, que tipo de conteúdo é esse, né, como a Sofia traz esses jogos. Então, assim, são muitas camadas e são muitos exemplos que a gente poderia dar. Mas acho que essa próxima pergunta, ela tem tudo a ver, porque a gente vai falar sobre vínculos, os presenciais, né, porque também chega muito na clínica essa questão das amizades virtuais, aí ou é uma chamada de vídeo, ou é pelo próprio jogo, ou só o áudio da voz, aí como é que fica isso, mas eu penso também nessa questão, porque tem a ver com a pergunta, né, sobre o ócio e tal.
como é difícil, é uma dificuldade, é um desafio tolerar esse ócio, esse tédio, essa espera. Eu tô juntando tudo, né? Mas é o que me vem também, me atravessa. Por muitas vezes, sei lá, no sinal vermelho, no trânsito, não consegue esperar. Tipo assim, já tem que pegar o celular. E não é porque veio uma notificação, mas sabe, qualquer momento que você tem que estar, né, lidando com a sua própria, sei lá, solitude ou o que for, ou você não tá interagindo e tendo alguma troca com alguém, vem a telinha, ou vai, e fica, às vezes, quando a gente vai ver só a hora, né, mas vê tudo no celular, menos a hora. Então, eu acho que tudo isso junta a questão das relações, dos vínculos, dessa presença, mas dessa não tolerância à espera. E é isso que a gente quer te perguntar. Como a dependência digital afeta a qualidade dos vínculos presenciais e a nossa capacidade de lidar com o silêncio, com o ócio, com o tédio e a frustração, enfim. A própria natureza das relações, tanto digitais quanto presenciais, pessoais, elas são diferentes e exigem capacidades e habilidades diferentes da gente. Numa relação presencial, numa relação pessoal, eu não tenho tempo de apagar minha mensagem, de editar minha mensagem como eu teria no WhatsApp ou em outra rede. Eu não tenho tempo de responder, por exemplo, no momento que eu quero. Eu não posso procrastinar aquele momento ali, como eu faço na rede social, ou de repente vejo a notificação, penso sobre, respondo depois, ou não respondo, ou respondo, me arrependo da resposta e depois apago. Enfim, a forma de lidar com essas relações, ela é diferente, intrinsecamente. O próprio ambiente, ele é diferente. Numa relação presencial, eu vou precisar ter habilidades de empatia, de escuta, de foco, de atenção. Eu vou ter que estar presente naquele momento, o que não é necessariamente verdade quando eu estou numa relação digital. Eu não preciso estar presente para manter uma conversa digital. Eu preciso estar presente no momento específico onde eu respondo àquela pessoa. E aí eu posso me abster, eu posso flutuar para outra área, eu posso fazer qualquer outra coisa e depois eu retorno para aquela conversa. Então, a própria natureza, ela é diferente nesses processos, né? E o que a gente falou na pergunta anterior sobre o treino que o nosso cérebro recebe dos estímulos curtos, né? Ele começa a se adaptar a esses estímulos e quando eu não tenho esse estímulo, eu busco esse estímulo. E é aquilo que você falou, Jade, no momento onde eu estou no sinal vermelho, por exemplo, ou numa fila de banco, ou no momento qualquer ali do meu dia a dia, onde eu não tenho nenhum estímulo, onde eu estou ali na companhia de mim mesmo, no momento de ócio, o primeiro estímulo é pegar o celular. Eu aprendi, eu desenvolvi de que eu preciso desse estímulo, preciso desse bem-estar o tempo todo. Porque eu não lido com as minhas emoções, eu não lido com o meu bem-estar. E é prejudicial, porque é no ócio, na reflexão, é nesses momentos que a gente aprende a desenvolver as nossas emoções, a gente aprende a desenvolver planejamento, a gente aprende a desenvolver criatividade, nesse silêncio, são nesses espaços de tempo que a gente desenvolve essas habilidades, que cada vez mais são menos vistas aí nas pessoas. Então, é um momento importante, é um momento de o fazer nada é importante, o ter um momento para você é importante, porque é nesse momento que eu escuto a minha individualidade, que eu entro em contato com os meus problemas, que eu lido com as minhas dificuldades, né? E também é um motivo aí do porquê justamente as pessoas tentam evitar isso. Se eu estou no meu momento de reflexão, se eu estou no momento ali sozinho com meus pensamentos, eu fico vulnerável a essas emoções, de repente eu não quero lidar ou pensar nessas emoções, a minha fuga vai para o celular, vai para o jogo digital, algo nesse sentido. Perfeito. Olha aí o digital, ó. O digital, ao vivo, gente. Pra vocês verem como é que que é isso? A nossa Só social media aqui, só aqui no Entre Escutas Podcast. Ai, perfeito. Achei esse corte, assim, cirúrgico. Cirúrgico, né? Não é? Tinha que ser nesse episódio. Tinha Só que ser aqui. sobre a dependência digital. Incrível. Gente, e assim, trazendo um pouco também sobre a questão agora de como usar essa tecnologia, né? Essas telas. A gente falou muito aqui de quais são as consequências dessas repercussões, né? Principalmente no cérebro, nos neurotransmissores, como isso funciona, mas que estratégias, porque é uma realidade que chegou e que vai ficar, né? E que provavelmente cada vez mais reverberações, né? Tudo vai cada vez mais vai se desenvolver e crescer mais rápido ainda. Quais estratégias podem ajudar a estabelecer esses limites mais saudáveis com as telas, né, com esse digital, e recuperar a nossa presença, a nossa qualidade nas relações, a nossa atenção?
Eu tenho algumas técnicas específicas, tenho algumas estratégias específicas, mas antes eu gosto sempre de falar que a melhor estratégia é a estratégia que a tua criatividade elaborou para você. Porque você entende o seu problema, você entende o seu desenvolvimento emocional e nada melhor do que você para desenvolver a sua própria atividade, desenvolver a sua própria ferramenta para resolver o seu problema. Então eu acho que a estratégia melhor de todas, o ápice ali é um desenvolvimento pessoal, onde a pessoa ela vai focar naquilo que faz sentido para ela, né? Mas de forma geral. A gente mencionou a utilização descompensada e incontrolada. Então, tentar controlar essa utilização eliminando os estímulos ali ou as distrações durante o dia. Então, tirar a notificação, por exemplo, dos aplicativos de mensagem, dos aplicativos de rede social, é extremamente importante. Eu acho que temos 6, 7 anos que eu tirei as notificações de todos os celulares. Libertador. Toda vida que eu compro um celular novo, a primeira coisa que eu faço é tirar as notificações. Isso é real. E isso é muito bom, isso é muito bom. Tanto de tempo que você perde, às vezes, quando você vai ver uma notificação que você não precisa ver naquele momento, é absurdo. Criar estratégias a respeito de outras atividades que você vai desenvolver que não o celular. Então, eu preciso mexer no celular durante 3 horas aqui para resolver alguma coisa, não tem problema algum. Mas no meu momento de lazer, por mais que eu possa utilizar o celular, por mais que eu possa utilizar os meios digitais como alternativas, manter esse comportamento eternamente ou por um período grande não é interessante. Então, cria estratégias, outras formas de utilizar, conversa com outras pessoas, assiste um filme, como eu mencionei, lê um livro, cria meios e atividades que vão tirar você desse mundo, sabe? Tem um hobby. Acho que é uma coisa que hoje eu tenho notado muito na clínica. Os meus pacientes, eles não têm hobbies. As pessoas, elas não têm mais hobbies hoje em dia. Não tem um tempo para você ter uma atividade que ela só existe pelo prazer, pelo simples prazer. Eu só faço aquilo porque eu gosto. Não. As pessoas, elas fazem as coisas porque elas precisam ganhar dinheiro com aquilo, elas precisam ter uma resposta, um retorno claro daquilo. Ninguém faz mais nada pelo prazer. E eu acho que isso é importantíssimo hoje. Perfeito, cirúrgico. Isso é real, viu? Porque é o que eu sempre falo também, né? Como os nossos outros campos de vida estão sendo nutridos, né? Que tipo de alimento, de nutrição que a gente dá para isso. Então, são as nossas relações, as nossas redes sociais, rede social de pessoas mesmo, de vínculos presentes e humanos. Então, momentos de lazer, de prazer, sabe? Dar vazão a isso, dar abertura. Esse hobby, sabe? Tem várias formas de autocuidado. Isso é saúde emocional, isso é saúde mental. Então, é isso. Não ver o celular, de fato, como a única referência, como o único ponto que, de fato, né, instantaneamente causar aquele prazer imediato, então uma recompensa, porque é rápido, mas também é infinito, e você fica preso. Porque vicia. Também vicia. Então, eu acho que é um alerta, sabe? Então, eu acho que esse episódio, ele foi e é muito importante por isso. E é um assunto inacabado mesmo, né? A gente vai sempre refletir, porque vão avançar. Mas ainda mais vão ter recursos, meu Deus, a inteligência artificial está cada vez mais desenvolvida. E é preocupante em alguns pontos. Então, eu acho que essa questão de fato de presença, de intenção, de se aterrar, de entender o que é que funciona pra você, o que faz sentido, quem você é, sabe? Se reconhecer também enquanto indivíduo, na sua identidade, as suas necessidades é importante, porque senão você é capturado só por um sistema mesmo, um sistema que é projetado pra isso, pra te atrair e pra te prender naquilo. E aí você não tem mais essa vida de identidade mesmo, uma vida autêntica. Essa é a palavra. Gente, o episódio... Infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas eu acho que é extremamente importante a gente realmente deixar esse alerta, né? Porque hoje em dia as redes, o digital, a tela, tem sim muitos benefícios, né? Senão não estaria sendo tão usado, mas ao mesmo tempo é sempre bom todos ficarem alerta de como está sendo esse uso para você, né? Como está sendo essa relação, como está sendo esse uso, se está sendo abusivo, se está aniquilando outras experiências suas, né? E, Matheus, para a gente fechar, eu queria te perguntar, qual recado você deixaria, assim, pro pessoal de casa que está assistindo aqui, que se identificou, que sente que está
com esse uso um pouco exacerbado, de qual alerta ele tem que ter, né? Qual é algo que tem que chamar a atenção dele para ele perceber que está muito abusivo, e também o que ele pode fazer para mudar isso. Primeiro, lembrar da funcionalidade, né? Se você está sentindo que alguma área da tua vida está sendo afetada por isso, qualquer área que seja, é um momento de parar, de dar uma olhadinha, de pensar um pouquinho sobre essa situação. Se você sente esse incômodo, eu acho isso bom. Se o incômodo ele existe a abertura e o convite ali para eu tentar desenvolver alguma coisa. Então, sentir e perceber é o primeiro momento, é o primeiro passo. Eu acho que a partir daí, se você não consegue aplicar uma estratégia sozinho, se você não consegue desenvolver essa utilização saudável sozinho, seja com as dicas que a gente passou aqui, seja com as estratégias, seja com, enfim, todos esses meios que a gente desenvolveu, busca um profissional, busca um psicólogo. Acho que é um caminho extremamente natural e saudável para você desenvolver isso. Se você não consegue desenvolver e não tem as ferramentas para desenvolver isso de uma forma solitária, procura um profissional e ele vai conseguir desenvolver com você esse processo de uma forma muito mais assertiva. Então, eu acho que ter essa consciência é o ponto inicial, e buscar essa ajuda aí é um forte aliado aí pra gente. Perfeito. Matheus, muito obrigado, de verdade, foi incrível sua participação aqui hoje, foi um episódio muito potente, espero aí que tenham próximos. E também dizer pro pessoal de casa que, caso alguém tenha se atravessado com essa temática, se quiser tirar alguma dúvida, pode falar nos comentários. Tenho certeza que eu e a Jade, tanto quanto o Matheus, também tá aberto, né, Matheus, para tirar alguma dúvida também. E só acontece aqui no Entre Escuta. E reforçando o que o Matheus disse, é isso, peçam ajuda, busquem ajuda profissional, de fato. A gente não dá conta de tudo sozinho, estamos disponíveis para isso. E acho que esse episódio fica essa mensagem de que não é sobre não usar. A tecnologia vem com muitos benefícios que facilitam a nossa vida, mas é que tipo de uso é esse? Como a gente se relaciona? Então, fazer esse senso crítico aí um pouquinho e se questionar nesse lugar e refletir. Mas obrigada, Matheus, mais uma vez, mais um episódio riquíssimo. Muito rico. E maratonem os que já estão aí no YouTube e no Spotify, e não percam os próximos. É isso, até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.